A paz do Senhor, igreja, amém? Eu louvo ao Senhor por estar aqui. E eu agradeço a Deus. E quero agradecer à missionária Ana Paula, ao pastor Samuel, ao pastor Agileu e aos pastores que aqui estão. Porque quando o pastor Agileu colocou, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que eu não achei que o Senhor fosse me levar para lugares que eu nem imaginava. Porque depois que eu comecei a orar, o Senhor começou a trazer alguns convites, que hoje meu coração, às vezes teme, e teme muito. Porque a responsabilidade é grande. E eu me acho tão pequena para trazer a palavra do Senhor. Mas o Senhor, Ele é grande e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos ler a palavra, amém? Está em Lucas, no versículo 8. No capítulo 8, desculpa. Nós vamos ler alguns versículos. O Senhor já está falando aqui. Desde o dia que eu recebi o convite, eu não consegui mais dormir nas madrugadas, porque o Senhor tem dado algumas coisas, e a gente pensa em preparar alguma coisa mais teológica, mas o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. Ele sabe o que eu e o que você precisa nesta noite. Ele sabia que você estaria aqui nesta noite. Ele sabe o que você está passando dentro da sua casa. E Ele sabe o que eu estou passando. Aleluias. Aleluias. Nós vamos ler Lucas, capítulo 8, versículo 40, 41, 42. E depois nós vamos para o 49 até o 56. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 8. Diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa. Prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa. Porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. No versículo 49, enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ouvindo, porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será curada. Em algumas versões está, será salva. Tendo chegado à sua casa, Jesus permitiu que entrasse com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se lamentavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dormindo. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, pegando-a pela mão, exclamou: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele ordenou que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? Podeis assentar. Aleluias, aleluias. Aleluias. Vemos nessa passagem o segundo milagre de ressurreição operado por Jesus e registrado nos evangelhos.
Depois de curar a mulher que sofria de hemorragia crônica há 12 anos, ele ressuscita a filha de Jairo, de 12 anos. Aqui Jesus demonstra poder sobre a enfermidade e sobre a morte. Lucas, o médico e companheiro do apóstolo Paulo, relata nessa passagem 2 milagres. São únicos, no sentido de que um deles interrompe o acontecimento do outro, não sendo frustrado. Os evangelhos sinóticos incluem os 2 milagres. Marcos dá um relato mais detalhado, que está em Marcos 5, 2 a 43, e Mateus mais curto, que está em Mateus 9, 18 a 26. Lucas acompanha Mateus dando mais detalhes. Em Marcos e Lucas, fala-se o nome de Jairo. Mateus não cita o nome de Jairo. Jesus estava voltando da região de Decápolis, pelo mar da Galileia. Chegando assim na cidade de Cafarnaum, quando chegou na cidade, pessoas se ajuntaram à sua volta. No versículo 41 diz assim: então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava que fosse até a sua casa. Jairo era um judeu e dirigente da sinagoga. Ele tinha uma função importante e por isso era uma pessoa influente. Possível, ele ensinava, aconselhava, instruía o povo consoante a lei. Além disso, interpretava as escrituras e conduzia a sinagoga na direção do culto, nas liturgias. Era um homem inteligente, estudioso e respeitado por todos. Seus deveres incluíam a direção da adoração na sinagoga, a seleção daqueles que deveriam liderar a oração, ler as escrituras e pregar. Quando eu estava orando e pedindo a Deus a direção, e quando o Senhor falava para mim de Jairo como chefe da sinagoga, me lembrava hoje os pastores. Os pastores muitas vezes estão numa posição muito difícil, porque muitas vezes eles não podem e não devem permitir ter fraquezas. Muitas vezes nós que estamos aí embaixo, não entendemos que os pastores que estão aqui, na nossa retaguarda, ou que estão aqui, no nosso meio, ou os líderes que estão nos conduzindo, aleluias, eles têm enfermidades, eles têm problemas, eles têm situações difíceis, e nós muitas vezes não entendemos. E o Senhor dizia assim para mim, dizia assim: é necessário que a igreja se levante, para ajudá-los. Porque nós colocamos a nossa carga nas costas deles. E nós achamos que ele não tem problema. Ele não tem família, ele não tem hora, ele não tem dia, ele não tem filhos, mas nós esquecemos que eles têm. Nós temos problemas, mas eles têm. Muitas vezes muito maiores do que os nossos, porque ele leva o meu problema e o seu problema. Agora, ele deixa muitas vezes a família dele para socorrer a nossa família. E quantas vezes nós nem oramos por eles? Quantas vezes nós esquecemos? Isso é só um parênteses que o Senhor me deu. Em meio ao desespero, Jairo esqueceu os seus preceitos, a sua dignidade, o seu orgulho, os seus amigos e caiu aos pés de Jesus. Ele não se preocupou quem é que estava vendo,
Ele não se preocupou quem ia falar, ele não se preocupou quem ia apontar, mas ele foi aos pés do Senhor. Nenhum homem ora de verdade até que se sinta esmagado ao ponto de cair de joelhos. E muitas vezes nós esquecemos de vir para a igreja e colocar diante do Senhor um propósito. Por que você veio para a igreja hoje? Qual foi o seu propósito de ter vindo na casa do Senhor hoje? O que você veio buscar hoje? O que você entregou para Jesus hoje? Aleluias. Você veio por uma enfermidade? Você veio por um carro? Por uma casa? Você veio porque todos os domingos você vem para a igreja? Como algo normal? Por que você veio hoje? Fale com o Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Eu não sei o porquê da palavra, mas o Senhor está aqui. Ele nos deu uma palavra de milagre, porque Ele fez milagre na vida da filha de Jairo, e Ele quer fazer milagre na minha e na sua vida, na minha e na sua família, mas nós precisamos nos jogar aos pés de Jesus. Sharai, Keichou, Erechai. Harai, Keichou, Erechai. Não é de qualquer maneira. Existe um preço para ser pago pela minha e pela sua família. Aleluias. Ai, irmãos, é difícil às vezes. Todos aqui, para todos é difícil. Para todos. Aleluias. Quando eu vejo a irmã Hilda, a irmã Nadir, a missionária Edna, que eu caminho com ela há tantos anos. Aleluias. Quantos preços já foram pagos? Quantos anos de jejum, de oração, de busca, sem olhar para trás, sem dizer, Jesus, eu vou parar porque eu não aguento mais. E eu e você? E eu e você? Aleluias. Jairo, ele foi aos pés de Jesus para pedir socorro, na hora que ele viu a sua filha, que não tinha mais jeito, ela já estava quase morta. Ele correu aos pés do Senhor. Mas eu olho para mim, eu olho para você, e será que é necessário nós chegarmos a essa situação para ir aos pés de Jesus? Às vezes é muito fácil servir a Jesus. Quando a geladeira está cheia, quando a conta está no azul, é muito fácil. Mas ainda assim nós reclamamos. Porque eu tenho um carro mais velho e eu quero outro. Porque eu tenho uma casa e eu quero trocar por outra. Eu digo que Brasília é uma cidade boa para se morar. Porque aqui em Brasília nós não vemos muitas situações difíceis. Aqui no plano, muitas vezes lá fora nós vemos. Porque se você vai para Taguatinga, você já vê mais. Se você vai para o Gama, você já vê mais. Se você vai para o Valparaíso, você já vê mais. Mas muitas vezes está do nosso lado e nós não vemos, irmãos. Está do nosso lado. Aleluias.
Vamos aos pés do Senhor pela nossa família. Vamos aos pés do Senhor pelo nosso vizinho. Vamos aos pés do Senhor por aquele amigo de faculdade. Vamos aos pés do Senhor por aquele que está longe. Vamos aos pés do Senhor por almas, porque Jesus está pedindo almas. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa o resultado desta noite, mas o Senhor está no controle. Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Aleluias, aleluias. Nós nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos e deixamos de lado muitas vezes a nossa vida espiritual. Deixamos de lado Jesus. Procuramos por tudo, resolvemos tudo e esquecemos do principal, que está no controle do céu, da terra, da minha e da sua vida. Que se Ele quiser, eu não levanto amanhã. Ou se Ele quiser, Ele me tira o fôlego agora e eu fico aqui em cima no altar. Ele está no controle. Ele está no controle. Aleluias. Aleluias. Nós podemos, aleluias. Enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. E quando chega uma notícia dessa para mim e para você, o que nós vamos fazer? Olha, aquela situação acabou, não tem mais como resolver. Aquela situação não vai se resolver, sempre vai ter alguém que vai chegar para mim e para você e vai dizer: não vai mais naquela igreja não, você está indo há tanto tempo, aquela situação não se resolve, deixa esse Jesus de lado que nada acontece. Qual será a minha e a sua reação? Aleluias, aleluias, aleluias. Ouvindo, porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Não temas, não dá ouvido àqueles que estão tentando te parar, aqueles que estão tentando fazer você desistir, aqueles que estão dizendo: não vai acontecer, não vai ter salvação, não vai ter milagre. Ai, xarai, queichou, ereixai, arai, queichou, erai, xarai, queichou, ereixai. Vai existir salvação sim, vai existir milagre, vai existir transformação. Aleluias. O Senhor está no controle. O tempo é do Senhor, a hora é do Senhor, a hora certa vai chegar. Então somente tome uma posição e fique na posição, porque o Senhor vai fazer milagres. Aleluias. Não dê ouvidos às más conversações. Não dê ouvido àqueles que chegam e dizem: não vai acontecer. Você tem uma promessa. Eu tenho uma promessa. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias. Vai haver salvação. Vai haver salvação. Vai haver mudança. Você não entende agora o que está acontecendo, você não entende o que Deus está fazendo, mas o importante é não sair da posição que o Senhor te colocou.
Aleluias. Aleluias. E às vezes nós queremos desistir por uma dorzinha no dedo do pé. Mas o Senhor nesta noite diz para mim e para você: não temas. Não temas, crê somente. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. 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 Porque vai haver alguém que vai chegar para que você pare, para que você desista. Mas o Senhor está dizendo: caminhe, caminhe, marcha, marcha, marcha. Não é tempo de parar, é tempo de continuar buscando, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de buscar a face do Senhor. Aleluias. Aleluias. Aqueles que dizem: não incomode mais o mestre, não se preocupe com eles não, deixe na mão do Senhor. Aleluias, aleluias. Nem todos estão preparados para entender o mistério que o Senhor tem contigo. Nem todos estão preparados para entender o milagre que Deus vai fazer na minha e na sua família. Aleluias. Aleluias. E às vezes, irmãos, está dentro de casa. Aleluias. Às vezes está dentro de casa, que está dizendo: pare, não vai, não faça, não se importe não. Ore por ele, entregue na mão de Jesus e diga: Jesus, eu preciso ir, eu preciso buscar. Tenha sabedoria dentro da sua casa, tenha sabedoria com quem você conversa, tenha sabedoria com quem você está contando aquilo que o Senhor entregou somente para você. Aleluias. Nem todos estão preparados para ouvir aquilo que Deus tem na nossa vida, porque não vai entender. Aleluias. Tendo chegado à casa de Jairo, Jesus não permitiu que entrasse com ele, com exceção Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Nem todos entraram para ver o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Muitos estavam ali, muitos pranteavam. Aleluias, aleluias. Tinha os pranteadores que eram pagos naquela época, mas tinha com certeza parentes ali, tinham outras pessoas ali, vizinhos próximos. Mas o Senhor Jesus disse: espera, eu só quero esses daqui, que vão entender aquilo que eu vou fazer. Nem todos estão prontos, nem todos. Aleluias, 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 aleluias. E todos choravam e se lamentavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dormindo. Aleluias. Nem todos estão prontos para saber o que Deus vai fazer. Mas quando, aleluias, acontecer, aleluias, não vai ser necessário você sair contando não. Não vai ser necessário. Porque quando Deus dá a bênção, Ele dá a bênção para você. E Ele dá a bênção, aleluias, de maneira grandiosa, que Ele alcança aqueles que estão ao redor. A bênção não é só muitas vezes para o lar, mas é aqueles que estão ao redor. Você não precisa contar, porque eles vão ver a diferença. Você não precisa contar, porque eles vão ver o que Deus está fazendo. Ai, quem show, ereixai. Aleluias.
Aleluias. Então ele pegou pela mão, exclamou: menina, levanta-te. Algumas versões diz Talita cumi. Aleluias. Aleluias, o milagre é grande. É um milagre de ressurreição. É um milagre daquilo que você vê que está perdido. Que você muitas vezes olha e diz: não tem mais jeito. Muitos olham e dizem assim: já acabou, já morreu, pode enterrar. Mas Jesus está dizendo: vai haver ressurreição. Muitas vezes aquilo que nós já esquecemos, Deus prometeu, nós já esquecemos, mas o Senhor diz: traga lembrança aquilo que eu já te prometi, porque eu vou fazer. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus é tão lindo, que com frequência Jesus censura o medo, aleluias. Ele para o medo e nos encoraja a fé. Tenha fé, tenha fé. Muitas vezes nós não temos fé. Nós dizemos da boca para fora: nós cremos, vai acontecer. Mas lá dentro nós dizemos assim: mas será, Jesus? Tanto tempo. Será, Jesus, que vai acontecer? Tem tantos anos que eu estou esperando isso acontecer. Será que vai haver mudança? Será que vai haver salvação? Tem 10 anos, tem 20 anos. Eu esperei por uma bênção 26 anos. 26 anos, pastora. O Senhor me prometeu algo e eu esperei. Pouco antes da pandemia, o Senhor me deu a bênção. 26 anos, eu ouvi o Senhor dizer: vai sair muita gente, você vai continuar. Vai acontecer assim, 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 você vai ficar assim. O Senhor, Ele fala, irmãos. O Senhor, Ele usa o pastor, Ele usa as irmãs, Ele usa os vasos, porque Ele ainda fala neste tempo, e Ele ainda faz milagre neste tempo. Muitas vezes nós vemos dizer que parece que Jesus parou de trabalhar, parece que Jesus parou de fazer milagres, parece que Jesus não faz mais nada, Ele não manifesta a sua glória na casa dEle. Mas será que é Ele? Ou será que somos nós? Será que sou eu que estou insensível? Ou estou buscando pouco? Aleluias. Aleluias, o Senhor continua fazendo milagre. E o maior milagre que Jesus continua fazendo, e eu vejo Jesus fazer isso diariamente, é salvar uma alma. Aleluias. Mas eu vejo Jesus libertar, eu vejo Jesus transformar, eu vejo Jesus dar vitória em áreas que muita gente acha que não vai ter. E Jesus continua trabalhando. Fé, que nós possamos ter fé. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Aleluias. Tenha fé. Porque aquilo que nós nem imaginamos, a palavra diz que aquilo que é impossível aos meus olhos, é impossível. Você já imaginou uma coisa impossível? Eu falo, nunca vai acontecer. A vitória que Deus me deu, eu achava que nunca ia acontecer. 26 anos. São 26 anos de espera. Você diz assim: ixi, Jesus já esqueceu. Jesus já esqueceu.
Não, porque Ele não esquece. Quem esquece sou eu e você. Nós esquecemos até das promessas que Ele nos faz. Nós esquecemos daquilo que Ele nos manda fazer amanhã. Hoje, muitas vezes, nós saímos da porta e nós esquecemos da palavra que foi lida aqui dentro. Mas o Senhor, Ele não esquece. Tudo que está sendo dito, tudo que foi feito aqui nesta noite. Tem um anjo, Sharai Keichou, Ereshai, que anota todas as coisas. Ele não esquece. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele ordenou que a ninguém contasse o que havia acontecido. Aleluias. Não é necessário contar. Não é necessário contar. Todos irão ver o que Deus vai fazer. Não é necessário você abrir a boca, porque o Senhor vai fazer coisa grande, e todos irão ver o que o Senhor vai fazer. O que eu aprendo aqui nessa noite? E eu já estou caminhando para o final. Aleluias. O sofrimento nos leva aos pés de Jesus. Muitas vezes Deus permite que venha um apertinho. Eu digo que ele tem uma chavinha de fenda, sabe, Rosana? E ele vai lá de vez em quando e dá um apertinho assim, para a gente lembrar que ele existe. Ele vai lá e diz assim: eu estou aqui. Então, peraí, eu vou te lembrar, porque está muito bom. Hoje eu não vou porque tem sol, amanhã eu não vou porque está chovendo. Hoje eu não vou porque, não sei, quem vai pregar eu acho que eu não gosto muito. Hoje eu não vou porque é culto de ensino, então acho que eu não quero ouvir demais. E nós damos desculpas. Mas isso não prejudica quem está aqui em cima, não. Sabe quem prejudica? Eu e você que estamos aí dizendo: hoje eu não vou por isso, hoje eu não vou aquilo, e porque aquilo, e porque aquilo. E sabe o que acontece? Nós vamos esfriando. Nós vamos nos afastando do Senhor aos poucos e nem entendemos. Às vezes estamos aqui só no domingo. E oração então? Difícil é orar. Mas Jesus quer compromisso, irmãos. Jesus quer compromisso. Jesus quer posição. Eu só tenho intimidade se eu conhecer. Ele é meu Pai. Ele é o meu Pai. Nós dizemos assim: Pai nosso que estás no céu. Mas para ser pai, é bom eu conhecer. E para eu conhecer, eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso ter intimidade. Eu preciso chamar Ele para morar comigo. Senhor, vem. Vem, Senhor. Hoje eu estou assim, assim, assim. Senhor, hoje eu estou triste. Senhor, hoje eu estou desanimado. Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Mas quando aperta, nós lembramos rapidinho, pastora. Quando aperta, quando tem um sofrimento, quando tem um milagre para buscar, quando tem alguma coisa para resolver, nós lembramos: vai ter oração na quarta-feira de manhã. Eu vou lá. Vai ter oração na segunda-feira à noite. É bem rapidinho, mas eu vou lá. E muitas vezes você não pode ficar aqui 1 hora, não importa, venha 5 minutos, venha 10 minutos, coloca seu joelho no chão,
aplaudir a Deus e vai trabalhar. Porque Jesus vai dar vitória. A doença chegou à casa de Jairo. Essa tempestade de dor levou Jairo até Jesus. E isso acontece comigo e com você. Quando a situação aperta, nós lembramos de correr aos pés de Jesus. Aí nós oramos de madrugada, nós oramos de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço. Aí nós começamos a dizer: Jesus, vem. Jesus, eu preciso, Jesus, eu preciso, Jesus, eu preciso. Mas depois do preciso, nós precisamos lembrar de agradecer. Mas depois, o agradecer fica para depois. Segundo, a fé não vê o impossível. A fé ri das impossibilidades. A fé vê o invisível e apropria-se do impossível. Aleluias. Quando nós temos fé e nós temos a certeza do Deus que nós servimos, se eu realmente conheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu sei que Ele vive e reina para sempre. Ele vai comigo onde eu colocar a planta dos meus pés. E aquilo que não for para eu fazer, Ele vai falar comigo, ou vai usar alguém e dizer: não vai, porque não é tempo de ir. Não faça, porque eu não estou no negócio. Deus, Ele revela, Deus fala. Deus coloca impedimento para você não ser prejudicado. E muitas vezes você está brigando com o Senhor para fazer aquilo que o Senhor quer te dar um livramento. Deus quer livrar. E a gente está assim: eu vou, porque eu quero. Jesus, eu quero. E Jesus está dizendo: não vá, não faça. Se aquieta, descansa em mim. E nós não entendemos. Porque nem sempre aquilo que aos nossos olhos é bom, é o que o Senhor tem para nós. Nem sempre. Jesus sempre caminha conosco nas aflições. Jesus, Ele está conosco. E Ele não está conosco só na alegria, não. Ele está conosco no momento da aflição. Mas é muitas vezes no momento da aflição, no momento da escuridão, que nós esquecemos de Jesus. Porque nós começamos a buscar no braço do homem, na minha força. Nós vamos resolver. Não, eu vou lá porque fulano vai resolver. Eu vou lá porque fulano vai fazer. Porque ciclano conhece fulano, e vai chegar lá em tal fulano. Ei, você já orou? Você já perguntou para Deus se é dessa forma? Você já perguntou para Deus se Ele vai abrir a porta através de alguém? Ou se é Ele que vai abrir a porta? Porque Deus, quando quer fazer milagre, Ele não vai usar aquele que você acha que Ele vai usar. Ele usa alguém que você nem conhece. Ele usa alguém que está longe. A pessoa que você nem imaginou, nem passou na sua mente. Ele diz assim: fulano, vai lá, porque a minha filha está precisando e eu quero assim. Você recebe uma ligação, não sabe nem de onde, nem porquê. Mas Jesus, Ele manda, porque Ele é o dono da nossa vida. Jesus nunca mandou embora aqueles que vieram a Ele com o coração quebrantado. Aleluias. Não tenha medo de se jogar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Sem Ti eu nada sou, eu não tenho nada se o Senhor não estiver comigo. Ele
Ele caminha conosco em nossa dor. Ele não despreza, nem nos desampara no dia da nossa aflição. Jesus caminha conosco. Não precisamos ter medo das más notícias. Sabe por quê? Porque antes dela chegar, o Senhor já fala conosco. O Senhor começa o Senhor começa a afligir o nosso coração. O Senhor nos deixa inquieto. Entenda aquilo que Deus está falando. O Senhor quer ter intimidade conosco para todas as situações. Não é uma intimidade para dentro da igreja. É uma intimidade de 24 horas. Quando você acordar à noite, não é porque você acordou, não. Jesus está dizendo muitas vezes, vai orar, porque amanhã vai existir uma situação, e nós ficamos brigando na cama, vira para um lado, vira para o outro, e Jesus não deixa você dormir, e você não entende que Ele está te chamando para botar o joelho no chão. Esses dias eu falei para o Senhor, eu disse, Senhor, eu preciso dormir. Eu preciso dormir, eu não estou conseguindo dormir. Porque eu acordo 3 horas da manhã e começo a orar. E daí depois eu não consigo dormir. Porque a gente vê as aflições, a gente vê as situações. E o Senhor vai trazendo à nossa memória aquilo que é para orar, e nós não conseguimos mais dormir. Mas quando o Senhor chama, Ele se responsabiliza. Quando Ele incomoda, Ele vai te dar força para o dia inteiro. Eu nem acreditei, fui dormir, acordei 3 horas da manhã, fiquei acordada, fui dormir 11 horas da noite, eu disse, meu Deus, como é isso? Mas o Senhor está conosco. Ele nos fortalece, Ele nos dá graça, Ele abre porta onde não há porta, Ele caminha conosco em meio às nossas aflições. Quando Ele está conosco, a morte nunca é a última palavra. Aleluias. Quando Ele está conosco, a morte nunca é a última palavra. Mas Ele está nos chamando para uma intimidade. E eu agradeço a oportunidade, porque o Senhor está aqui. Entenda o que o Senhor falou conosco nessa noite. Aleluias, aleluias, busque do Senhor. A sua vitória é certa, Ele quer fazer milagre, mas Ele está esperando eu e você tomar uma posição, para que Ele possa fazer o milagre que Ele tem dentro da minha e da sua casa. Ele está esperando uma posição da igreja, para manifestar a glória dEle nesta terra. E essa parte é nossa, é posição, é sair do conforto. Sair do conforto não é brincadeira e não é bom. Mas Jesus nos chama nesta noite para sair do conforto, para ver aquilo que Ele vai realizar na nossa casa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.